Olá, nessa semana de 19 de outubro, nos encontramos novamente para conversar sobre língua portuguesa no material de complementação escolar. Eu sou a professora Ana Veloso, do Carioca 2, da Escola Municipal José Maria Belo. A parte de língua portuguesa começa na página 5 com uma análise de imagem, que mostra uma comunidade quilombola, local isolado, formado por escravos negros fugidos. Essa talvez seja a primeira ideia que vem à cabeça quando pensamos em quilombo. Essa noção nos leva ao passado remoto, ligado ao período no qual houve escravidão no Brasil. Porém, os quilombos não pertencem somente ao nosso passado escravista. Também não são comunidades isoladas no tempo e no espaço, sem qualquer participação na estrutura social. Ao contrário, são mais de 3.000 comunidades quilombolas espalhadas pelo país, quase 30 delas no estado do Rio de Janeiro, mantendo-se vivas e atuantes, lutando pelo direito de propriedade de suas terras, consagrado pela Constituição desde 1988. Elas continuam a simbolizar a resistência a diferentes formas de dominação, mantendo forte ligação com sua história e trajetória, preservando costumes e cultura trazidos por antepassados. E se falamos nos antigos quilombos, é impossível não comentar sobre o Quilombo dos Palmares, um quilombo da era colonial brasileira, localizado na Serra da Barriga, região do atual estado de Alagoas. Por mais de um século, Palmares resistiu, sendo símbolo da luta da resistência do africano à escravidão. E continuar a resistir é possível? É possível construir um novo Palmares? Esse é o tema do texto da página 6, com continuação na 7. E é na página 7 que encontramos nossas questões. A primeira delas, solicitando que você justifique o título do texto. A pergunta, título, ou melhor, esse convite, fala da necessidade de manter ações de resistência às opressões que a população negra sofre, ainda hoje. Portanto, o título solicita que pensemos estratégias, ações de resistência nos dias atuais. A questão 2 pede para explicar o uso das aspas na primeira linha do texto. Como conversamos em outras semanas, as aspas são sinais de pontuação usados para realçar certa parte de um texto, sendo empregadas em citações, para destacar palavras estrangeiras, indicar palavras com outro sentido, por exemplo, com sentido de ironia, para indicar o título de obras ou representar a fala de uma pessoa, representar o discurso direto. Aqui, o texto responde: se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. É uma frase do poeta José Carlos Limeira. Portanto, o que as aspas significam? Significam que eu estou reproduzindo fielmente a citação do poeta José Carlos Limeira. E o que significa aquilombar? Essa é a pergunta da questão de número 3. A resposta você também encontra no texto. Chamado para se aquilombar, resistir. Ou seja, aquilombar significa resistir, lutar, entre outros sinônimos. A questão 4 pergunta quem eram os moradores na região do parque antes dos escravizados. Vamos ler o terceiro parágrafo do texto? Lembrando que o parágrafo corresponde a uma estrutura textual da qual estão contidas informações de um texto. É um conjunto de frases que formam uma sequência com sentido, com lógica. O parágrafo é caracterizado por um recuo em relação à margem esquerda do texto. Esse aqui é o terceiro parágrafo. Nele podemos encontrar a seguinte informação. E também os indígenas que por ali viviam. Portanto, quem vivia no local antes da chegada dos quilombolas eram os indígenas. Segundo a jornalista Juliana Gonçalves, qual era a base organizativa do quilombo no passado? Essa é a pergunta da questão 5, que tem uma resposta explícita no último parágrafo. Informações explícitas são aquelas manifestadas pelo autor no próprio texto. Então vamos a ela. A base organizativa do quilombo era ter o que comer e saber se defender. E por que as histórias indígenas também fazem parte do quilombo? Respondemos essa voltando lá na pergunta 4, quando dissemos que os indígenas já estavam no local quando os negros escravizados chegaram.
Portanto, contar suas histórias também é preciso. Aliás, indígenas também são historicamente dominados e colocados à margem do processo. Na questão 7, precisamos citar os líderes do Quilombo dos Palmares, que, como encontramos na quarta linha do texto, foram Dandara e Zumbi. Zumbi e Dandara. Aliás, Dandara precisa ser lembrada, pois muito mais do que esposa de Zumbi, ela foi uma das maiores lideranças femininas negras que lutou contra o sistema escravocrata no Brasil. Aprendeu a lutar com capoeira, empunhar armas e, quando adulta, liderar as falanges femininas do Exército Negro de Palmares. Dandara foi uma das provas reais da inverdade do conceito de que mulher é um sexo frágil. Não sabemos como era seu rosto, nem como era exatamente, da onde veio, mas sua imagem vive e pode ser vista em cada pessoa que se identifica com suas origens, que luta por liberdade, que acredita em seus sonhos e faz da insegurança sua força. Quer saber mais? Acesse o QR Code do material e assiste um vídeo. Não deixe também de pesquisar sobre a vida de Zumbi e Dandara. Compartilhe, registre e resista sempre. Até a próxima. Tchau, tchau!